Certeza. Ser cristão é ter certeza. Certeza da fé. Certeza da fé na palavra. Certeza da fé na revelação. Certeza da fé fundamentada, arraigada e edificada sobre as preciosas e mais sublimes promessas de Deus. Sim, ser cristão é crer e ter o saber que é produto da fé. Não é um saber produto do intelecto, da pesquisa, da dedução, da indução. Não. É um saber, é uma certeza que é produto da fé na verdade de Deus. E o apóstolo Paulo compartilhou conosco em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, as 5 certezas inabaláveis da fé. Por isso, ele começou dizendo: sabemos. Todo cristão sabe. Ele sabia, seus destinatários sabiam, e nós hoje, se conhecemos as Escrituras Sagradas, se nós as estudamos, se nós examinamos as Escrituras e somos bem doutrinados e estamos bem fundamentados teologicamente, nós também sabemos e usufruímos e gozamos desta certeza abençoada que nos encoraja a enfrentar os dissabores desta vida. O apóstolo Paulo nos apresenta em sua segunda carta, capítulo 5, versículo 5, sua segunda carta aos Coríntios, a quinta certeza inabalável da fé. Ele disse: foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Nós, cristãos, sabemos que foi o próprio Deus, foi Deus mesmo, não foi qualquer outra pessoa, não foi a igreja, não foram os apóstolos, não foram os pastores, não, foi Deus mesmo. O que foi que Deus fez? Foi Deus quem nos preparou para isso. Você, se quiser fazer uma prova, precisa se preparar. Você não pode atrever-se a encarar um concurso sem preparar-se. Alguém também pode te preparar, mas Deus, foi Deus mesmo quem nos preparou. Preparados por Deus para o quê? Para isso. Isso o quê? O revestimento da habitação celestial. Sim, quando esta tenda, este corpo, esta casa terrena for destruída pela morte. Sim, quando este vestuário, quando este corpo que é a nossa vestimenta terrena, quando formos despidos pela morte, então, se estivermos vivos por ocasião do retorno triunfante e glorioso de Jesus Cristo, nós experimentaremos a grande bênção do revestimento da nossa habitação celestial. Este corpo perecível será absorvido pelo corpo espiritual imperecível, será absorvido pela vida. O que nós cristãos queremos não é nos livrar do corpo, nos despir deste vestuário e nem ver esta tenda destruída. Queremos o corpo glorificado, indestrutível, eterno, não porque é pré-existente, mas porque sua duração será interminável, ela será para todo sempre, será para todo o sempre. Sim, nós ansiamos pelo corpo espiritual. Agora, os que já morreram, como o próprio Paulo, que ansiava para que isso não ocorresse, mas para estar vivo por ocasião da volta de Cristo. Aqueles que morreram em Cristo voltarão com Ele quando Ele retornar com poder e grande glória, e no juízo final, por ocasião da ressurreição dos mortos, receberão corpos glorificados, espirituais, corpos eternos, corpos ressurretos. E foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Como? Enviando-nos o seu Filho. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, Jesus Cristo, a eterna palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, viveu em um corpo terreno, prova de que a matéria e o corpo não são maus, inerentemente maus em si. Foi Deus que nos preparou para o corpo glorificado, porque pela encarnação, Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e como homem, ele pagou, ele se entregou pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, para pagar pelas nossas culpas e para nos livrar e salvar da condenação eterna. E ao morrer, Jesus Cristo foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, vitorioso sobre a morte. A morte foi tragada na sua vitória pela ressurreição de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja Deus o Pai, por ter nos enviado o seu bendito e amado Filho e o seu Espírito regenerador. Foi Ele quem nos preparou para isso. E Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Quando ouvimos o Evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, morremos com Ele para o pecado, porque estamos em Cristo, unidos em sua morte. E porque estamos em Cristo, também estamos unidos em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo foi a primeira de tantas outras que ocorrerão no futuro. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, para a ressurreição, para o corpo ressurreto, para o corpo glorificado, para o corpo indestrutível, para a nossa habitação celestial, para a nossa casa eterna nos céus, para o revestimento do imperecível que revestirá o perecível. Sim, quando o perecível, este corpo, será absorvido pela vida do corpo glorificado e ressurreto. Foi Deus que nos preparou para isso através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, morreu e ressuscitou. E diz mais o apóstolo Paulo: nós temos esta certeza inabalável de que quem nos preparou para a ressurreição dos mortos e o revestimento espiritual da vida foi o próprio Deus. E nós também sabemos que foi Ele quem nos preparou para isso, porque além de nos preparar, Ele deu-nos o Espírito Santo como garantia. Nas antigas versões, como penhor. Este é um termo técnico tirado da área comercial. Quando você quer comprar, digamos, uma casa, você dá uma entrada. Esta entrada é o penhor, é a garantia de que você pagará o valor que resta no tempo devido. É a garantia de que você quer comprar aquela casa, de que ela será sua e de que você pagará o restante. Ora, aquele que começou em nós a boa obra, ele irá consumá-la, ele irá levá-la a bom termo. Deus não é Deus de obras inacabadas. Ele nos salvou, Ele está nos salvando e Ele nos salvará. Ele nos glorificará. E a garantia que nós temos de Deus, de que Ele completará esta obra, é que Ele nos deu o Espírito, a presença do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, porque quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Ele. Quando você se arrepende e crê, você recebe o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom divino e Ele é o penhor, Ele é a garantia. Qual a certeza que nós temos
de que Deus que começou em nós a boa obra, Ele irá consumá-la. Que garantia, que certeza nós temos de que nós receberemos um corpo glorificado, ressurreto, indestrutível, a nossa habitação eterna nos céus, a nossa habitação celestial. Que certeza, que garantia é essa? É o Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele dá testemunho com o nosso espírito e ao nosso espírito de que nós somos de Deus. São certezas inabaláveis da fé. Nós sabemos que Deus nos preparou para a ressurreição dos mortos. Deus nos preparou. Nós sabemos que Deus nos deu o seu Espírito como garantia. A presença do Espírito Santo é a garantia. Deus não falhará. Ele consumará esta obra. E se você ainda não foi preparado por Deus pela morte e ressurreição de Cristo, pelo dom do Espírito mediante o arrependimento e a fé, então arrependa-se, creia, busque enquanto é tempo, para que você seja salvo pela graça por meio da fé. Então você também terá esta certeza inabalável. Aconteça o que acontecer, se o seu corpo for martirizado, se você morrer, não importa o que possa lhe acontecer, não importa, você terá a certeza de que Deus completará a obra, a garantia inabalável e certa, como 2 e 2 são 4, é que Ele nos deu o seu Espírito. Bendito seja Deus que nos concedeu a graça. Por isto, esta tenda, este vestuário, este corpo é o templo do Espírito Santo e Ele o ressuscitará para a glória de Deus. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente com estas 5 certezas inabaláveis da fé.